Sabe o que separa uma refeição qualquer de uma experiência de verdade? Muitas vezes o segredo tá ali, ó, bem na nossa frente. Não é só o sabor, não, é a apresentação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, a arte do empratamento. Como é que se transforma comida em arte de verdade? Dá uma olhada nisso aqui. São os mesmos ingredientes, tá? Mas que diferença? Na esquerda, um prato que chama, que dá vontade. Na direita, bom, a história é outra, né? A apresentação não é só um detalhe. Ela é a primeira impressão, é a conversa que o prato tem com a gente antes mesmo da primeira garfada. Isso leva a gente para a pergunta principal. Mas por que isso importa tanto? O que faz um prato todo arrumadinho parecer, sei lá, mais gostoso? A resposta está no jeito que nosso cérebro processa as coisas. É isso. A gente come primeiro com os olhos. A visão é o primeiro sentido que entra na jogada. Um prato bonito cria desejo, sabe? Prepara o paladar, cria uma expectativa. E essa antecipação é uma parte enorme do prazer de comer. Ok, então por onde a gente começa a construir essa experiência toda? Bom, como qualquer artista, a gente precisa de uma tela. E na cozinha, a nossa tela é a louça. A escolha do prato é o primeiríssimo passo para uma composição de sucesso. E aqui, gente, tem uma regra que é de ouro, sério. Pensa assim, o prato é o palco. E a comida? A comida é a estrela principal. A gente não quer que o palco chame mais atenção que o ator, né? O prato serve para emoldurar a comida, não para competir com ela. Se a louça for muito chamativa, ela acaba roubando a cena. Simples assim. E falando em tela, aqui está a tela em branco universal, o prato branco. É o queridinho dos chefes por um motivo bem simples. Ele faz as cores da comida pularem para fora. O verde fica mais verde, o vermelho fica mais intenso. Não tem erro. A forma da louça também conta muito, viu? Pratos retangulares, por exemplo, são ótimos para criar linhas, para dar um senso de direção, deixam tudo com um ar mais moderno, mais organizado. Para sobremesas, então, fica um charme. E se a ideia é mostrar camadas, cores e texturas diferentes, uma em cima da outra, aí o vidro e o cristal são a pedida certa. Taças, copinhos, eles dão uma visão tridimensional do prato. Uma sobremesa como o Verrine, por exemplo, vira uma pequena escultura de comer. Agora, para quem quer uma pegada mais ousada, materiais como ardósia ou pedra dão um toque rústico e super moderno ao mesmo tempo. A cor escura, a textura natural, tudo isso cria um contraste incrível que faz a comida parecer ainda mais vibrante. Bom, tela escolhida, agora a gente precisa entender os princípios, a teoria por trás da arte. Vamos dar uma olhada nos 5 pilares que sustentam uma apresentação de prato de tirar o fôlego. São 5 pontos essenciais. Primeiro, equilíbrio de cores. Pensa num toque de verde de uma erva, num salmão rosado, lindo, né? Segundo, as formas. Brincar com tamanhos e alturas cria interesse. Terceiro, a textura. Misturar algo crocante com algo macio, como um purê. Quarto, sabor. A aparência precisa conversar com o gosto, claro. E por último, a porção. A comida tem que respirar no prato, ter um espaço, sabe? Isso valoriza a composição. Certo, com a teoria na cabeça, vamos para a prática. Como a gente organiza os ingredientes no prato? Existem algumas técnicas, algumas ferramentas de composição que os chefes usam para guiar nosso olhar e criar um arranjo que agrada. E essas são as 4 ferramentas principais: equilíbrio na hora de distribuir os itens, fluxo para criar movimento, unidade para tudo parecer um conjunto coeso e foco para destacar o que é mais importante no prato. Vamos falar um pouquinho mais sobre o fluxo. O que é isso, afinal? É basicamente criar um caminho visual no prato. Em vez de jogar as coisas de qualquer jeito, a ideia é arrumar de um jeito que nosso olhar passeie por ele, de um ponto ao outro, de forma natural. E essa imagem mostra isso perfeitamente. Olha só como as linhas do molho e o jeito que a comida está disposta criam uma sensação de movimento. O prato ganha vida, deixa de ser uma coisa parada e vira algo dinâmico que guia a nossa atenção. Agora, vamos comparar 2 maneiras de fazer isso. Muita gente, quando começa, cai na armadilha do formato alvo, empilhar tudo bem no meio. Funciona, mas fica meio sem graça, estático. Uma alternativa bem mais legal e clássica é a técnica do relógio, que distribui tudo de forma mais equilibrada. E a técnica é super fácil de lembrar. Olha só, pensa no prato como se fosse um relógio. O carboidrato, tipo o arroz ou um purê, vai ali, ó, onde seriam as 10 horas. A proteína, que é a estrela do prato, fica às 2 horas. E os vegetais, lá embaixo, nas 6 horas.
Pronto, fica super equilibrado com uma cara muito mais profissional. É um truque simples que faz toda a diferença. Bom, com a tela, as regras e as ferramentas na mão, só falta uma coisa: a criatividade de cada um. Chegou a hora de transformar a cozinha num ateliê e botar a mão na massa. Então, vamos recapitular rapidinho. Escolha bem a sua tela, o seu prato. Lembre das 5 regras: equilíbrio de cor, forma, textura, sabor e porção. Use as ferramentas de composição como o fluxo e o foco. E o mais importante de tudo, pense como um artista. Porque, no final das contas, tudo isso aqui são guias, não são leis escritas em pedra. A mágica de verdade acontece quando a técnica encontra a expressão pessoal. O objetivo não é só seguir regrinhas, mas criar algo que tenha a sua cara. Então, da próxima vez que estiver na cozinha, olhe para os ingredientes não só como comida, mas como cores, como formas. Olhe para o prato como a sua tela em branco. E a pergunta que fica é: qual vai ser a sua próxima obra de arte?